Fala, matemáticos, tudo bem? O vídeo agora é sobre matriz, também a pedido de alunos que me pediram para fazer um vídeo sobre matriz. O que é uma matriz, né? Quais são as operações de uma matriz, como é a notação? Isso tudo a gente vai aprender nesse vídeo. Vamos lá então? Pessoal, então nesse vídeo a gente vai aprender o que é uma matriz, a sua notação, né? Tem a notação da matriz e a gente também tem a notação do elemento. Os tipos de matrizes principais, né? E a gente vai fazer as operações com matrizes. Vamos lá então. Então, o que é uma matriz? É uma organização de informações, e essas informações são numéricas, a gente organiza em linha e coluna. Então, ó, nas linhas aqui, o que eu botei? Eu botei as classes de aula, né? Classe A, B, C e D. Nas colunas, o que eu fiz nas colunas? Nas colunas eu botei as matérias, né? Matérias. Na primeira coluna aqui eu tenho história, na segunda coluna eu tenho geografia, na terceira português e na quarta matéria. Então o que significa isso? Significa que a classe A, né, se fosse média, né, a média da turma A, da classe A em história foi 5, em geografia foi 7, em português foi 5, em matemática foi 8. Da classe B, aí assim sucessivamente, né? Para cada linha eu tenho uma classe e para cada coluna, né, eu vou ter uma matéria correspondente. Com a notação a gente entende melhor como isso acontece. Então eu tenho aqui a notação. A notação da matriz sempre vai ser uma letra maiúscula. E o elemento sempre uma letra minúscula acompanhada da posição. Veja que o elemento A11, ele está na primeira linha, né, e na primeira coluna, tá lá, a primeira coluna. Então, vamos fazer um exemplo com números. Se eu tivesse uma matriz A e ela tivesse os elementos 1, 2, 3, 4. Então, vejam aqui, ó, que o elemento 1, ele está na primeira linha e na primeira coluna, né? Então, ele está lá na primeira linha e primeira coluna. O elemento 3, ele está na segunda linha, porque desceu, né? Isso, segunda linha. E está na primeira coluna. Então, esse númerozinho aqui é para dizer a posição do elemento. Ó, 3 significa o quê? Que é a terceira linha. Está na terceira linha. E o 2 significa que está na segunda coluna. Então, a gente sempre vai usar essa notação. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, a gente diz que a matriz ela é quadrada, né? Então, eu botei aqui, ó, matriz 3 por 3, significa que tem 3 linhas e 3 colunas. É comum você ver isso aqui também, ó, 3, 3. E você pode também ver generalizado, né? O que é generalizado? Teste, uma forma genérica. Eu escrevo I para linha e J para coluna. É uma fórmula geral que a gente diz. Então, a matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Aí pode ser uma 2 por 2, uma 3 por 3, uma 4 por 4, 5 por 5 e assim sucessivamente. Quando a matriz não é, né, quadrada, ela pode ser uma matriz retangular, né? Então, uma matriz retangular, um exemplo, ou retangular, vamos escrever aqui, uma matriz retangular. A retangular, então, ela não vai ter o número de linha igual a coluna. Então, vou fazer uma matriz B aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que ela tem duas linhas, mais 3 colunas, né? Então, é 2 por 3. Então, é só uma forma de escrever. Outro conceito importante é sobre diagonal principal. A diagonal principal vai pegar esses elementos aqui da diagonal, né? Em que os índices, eles são iguais, ó. A11, A22, né? A33, a gente chama isso de elementos da diagonal principal. E os elementos da diagonal secundária são esses outros aqui, ó, que a gente pega nesse outro sentido que eu estou marcando agora aqui para vocês. Então, isso é só uma anotação importante a gente conhecer. Existem alguns tipos de matrizes, né, e as mais comuns são, né, esses aqui. Matriz linha, só tem linha, por exemplo, só tem uma linha. 1, 2, 3, não precisa botar vírgula, tá, pessoal? 2, 3. Você pode também representar a matriz por parênteses. 1, 2, 3, tá aqui.
Matriz coluna, só tem coluna, só tem uma coluna, né? Então, matriz coluna eu vou chamar de B, ó. Só tem uma coluna. Vou fazer outra cor aqui, matriz B. Um exemplo, ó. 5, 7 e 8. É uma matriz que só tem uma coluna, tá certo? Então, vamos escrever ela aqui. Essa é a nossa matriz B, só tem uma coluna. Matriz nula, né? Ela não tem elemento nenhum, né? Ela é vazia. A matriz identidade. A matriz identidade a gente representa pela letra I, sempre. É aquela em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e o resto é tudo zero. Então, vai ser sempre uma matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal é igual a 1 e os elementos elemento da diagonal principal é igual a 1 e os outros elementos todos iguais a zero. Então, fiz aqui um exemplo de uma 2 por 2 e uma 3 por 3. A matriz transposta, né? Então, eu vou fazer com um exemplo numérico. Você tem 1, 2, 3, 4. Como que eu faço a transposta da matriz A? Eu escrevo A e boto um Tzinho. Aonde tiver linha, o que for linha, eu vou escrever coluna. Então, vai se transformar em coluna. 1, 2 é uma linha, transformou a coluna 1, 2. O 3, 4 é outra linha, vai se transformar em coluna 3, 4. Fiz a transposta. A matriz inversa, eu vou fazer um vídeo só sobre ela, tá? Falando sobre a matriz inversa. E a gente faz essa anotação aqui, A menos 1. Bem, pessoal, e agora, né, a gente vai aprender as operações com as matrizes. A soma, a subtração e, por fim, a multiplicação. Então, já coloquei aqui, ó, a soma. Como que eu vou fazer? Eu vou somar o primeiro elemento da primeira matriz com o primeiro elemento da segunda. Para isso, para eu fazer as operações soma e subtração, a matriz A e B tem que ter a mesma dimensão, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer a soma de A mais B. Então, eu quero A mais B. Como que vai ser isso aqui? Eu vou pegar o primeiro elemento de A, que é 1, e vou somar com o segundo elemento com o primeiro elemento de B, que é menos 3. Vou para o segundo elemento de A, que é o número 2, e vou somar com o segundo elemento de B, que no caso aqui é o 0. Aí agora eu vou para o número de baixo. Vou pegar o primeiro elemento de baixo, que é o 3 de A, e vou somar com o 2, que é o elemento de B. Vou para o 4 agora. Pego o segundo elemento da segunda coluna de A e somo com o segundo elemento da segunda coluna de B. Então, a gente fez aí passo a passo e esse resultado me gera uma nova matriz, né? Que vai ser 1 menos 3 vai dar menos 2, 2 mais 0 é 0, 3 mais 2 é 5 e 4 mais 1 também é 5. A gente fecha aqui o somatório. E como seria a subtração? Pessoal, a subtração ela vai ser, né, vai acompanhar a mesma ideia. Só que em vez de eu somar, eu vou subtrair. Então tá aqui, ó, onde tiver mais, eu vou botar menos, né? Só isso. Então, 1 era 1 mais 3, mais menos 3 é 1 menos 3, 2 menos 0, 3 menos 2 e 4 menos 1. Então, eu quero agora fazer A menos B. Então, esse resultado aqui vai ser o quê? 1 menos menos 3, menos com menos, a gente muda o sinal, né? Fica mais, vai dar 4. 2 menos 0 é 2, né? Aqui, ó, acabei de ver, teve um erro, né? 0 aqui, tá, pessoal? Ó, 2 mais 0 é 2, tá certo? 4, 3 mais 2, 5, 4, agora tá certinho. 3 menos 2 é 1 e 4 menos 1 é 3. Por fim, pessoal, para encerrar esse vídeo, a gente vai fazer a multiplicação. Só que na multiplicação a gente vai ter uma atenção aqui, ó. O número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, ó, eu tenho essa matriz aqui, 2 por 2. E essa aqui também eu botei para facilitar, 2 por 2. Ele está falando que o número de colunas da primeira matriz. Então, eu vou pegar lá a primeira matriz, ela tem essa coluna aqui, 2. Para eu efetuar essa operação, o número de linha, né, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linha da segunda matriz. Então, eu vou ligar aqui, ó, a linha. O que que aconteceu? Não são iguais? É 2 e 2. Então, eu posso fazer a operação.
E qual vai ser a dimensão? Para eu saber a dimensão, é só eu pegar aqui, ó, e ver, vai ser duas linhas com duas colunas. Então, vai gerar uma 2 por 2 também. Bem, agora, já que vai ser uma 2 por 2, vai me gerar uma matriz C, né? Essa matriz C, ela vai ter lá os elementos dela, né? C11, C12, C21, C22. Como que a gente sabe, né? Como que agora a gente chega e encontra o elemento C11? Para a gente encontrar o elemento C1, tem uma regrinha. E eu vou ensinar agora para vocês, ó. Eu vou pegar e vou multiplicar os elementos da primeira linha com os elementos da primeira coluna. Aí você fala assim, ah, Tércio, não entendi nada. Então, vamos fazer fácil, devagar, ó, passo a passo. Vai ser o 1 da primeira, né? Eu tenho um 1 ali, ó, já peguei o número 1. E vou multiplicar pelo menos 3. Então, vai ser 1 vezes menos 3, tá? 1 vezes menos 3, deixa eu fazer mais bonito aqui. Aí, eu vou passar para o 2. Quando eu passo para o 2, eu somo. Vai ser 2 vezes o 2 de cá. Então, eu peguei, ó, esse 2 daqui com esse 2 daqui. Esse é meu C11. Quanto que vai dar essa conta? Então, vou fazer a conta, ó. Vai dar 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 mais 4 dá 1, né? Então, o nosso C11, eu já achei aqui o valor. C11 vai ser igual a menos 3 mais 4, vai ser igual a 1. 4 menos 3 é 1. Vamos agora para o C12. Eu vou continuar pegando, pessoal, a primeira linha, como eu peguei aqui, ó. Só que agora, em vez de pegar a primeira coluna, né, eu vou pegar a segunda coluna. Por que que eu pego a segunda coluna? Ó, aqui tá te dando a dica, ó. Eu tenho que pegar a primeira linha com a segunda coluna e faço o mesmo processo. Então, vai ser 1 vezes 0 mais 2 vezes 1. Então, o meu C12 vai ser 1 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2. Vamos para a linha de baixo. Então, agora eu vou para a linha de baixo. Vou fazer o C21. Então, eu estou na segunda linha. Então, eu vou fazer essa linha multiplicando por essa coluna, mesmo passo a passo. Então, vamos ver como vai ficar. Vai ser o 3 vezes o menos 3, mais o 4 vezes o 2. Veja que eu fui pegando aqui, ó, 3 vezes 3 mais 4 vezes 2, sempre nessa ordem. Assim, eu chego à minha conclusão que o meu C21 é igual a 3 vezes 3 menos 9, né? Vamos escrever aqui para não se perder, menos 9. 4 vezes 2, 8. Isso vai dar menos 1. E por fim, pessoal, eu vou fazer agora a minha última para a gente encerrar aqui, ó. Vou pegar a segunda linha e vou fazer com a segunda coluna. É o meu C22. Então, vai ser 3 vezes 0 mais 4 vezes 1, né? Passo a passo, eu tenho que meu C22 vai ser 3 vezes 0 é 0, 4 vezes 1, 4. Aí, por fim, eu monto aqui a minha matriz, ó, botando no lugar 1, 2, menos 1 e 4. Tá lá, pessoal. Fizemos, então, a nossa multiplicação de matrizes. Então, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje, nosso vídeo, né? Foi pedido por os alunos. Eu botei uma enquete e a gente colocou 2 vídeos hoje a mais do que normalmente a gente costuma colocar no nosso canal. Para você, uma boa noite, um bom dia, não sei a hora que você está vendo. Não esqueça de curtir, compartilhar com os seus amigos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau!